eu gostaria de poder ampliar esse espectro e ter a tua opinião sobre isso. Eu concordo contigo com relação a qualquer um poder fazer o jornalismo, teoricamente. Eu tenho esse sentimento também com relação à indústria de jogos. Eu já tive uma palestra que falava exatamente isso, que para te lançar jogos para celular, isso eu vou te dizer assim, há 5 anos atrás, o número era em torno de 700 jogos por semana para celulares, em torno de 30 jogos por semana para Steam, para PC, em torno de 7 jogos por semana para console. Eu acredito que esse número esteja muito maior hoje em dia. Está muito maior hoje em dia. Eu não tenho os dados de quantos estão sendo lançados, mas eu fiz uma palestra semana passada que eu tive que fazer um levantamento. E aí, o mercado mobile, em 2019, ele abocanhou console e PC, né? Sim. O último dado de 2023 do pessoal da Newzoo, e acho que nesse momento é a firma de inteligência mais confiável. Sim. Tem algumas que meio que inflam demais os números. Sim. Eles disseram que o mercado de games em 2023 estava já ali saindo da crise. Crise, eu não gosto de usar essa palavra porque o mercado nunca parou de crescer. Ele só não cresceu tanto quanto ele cresceu no pico da pandemia. Ele teve uma bolha. Pra quem não sabe, quando entrou a pandemia, todo o mercado de jogos cresceu 30%. Então, todas as receitas que existiam, elas tiveram uma super inflação de 30%. Então, se tu ganhava R$1.000 por mês, tu passou a ganhar R$1.300 com tudo que tu fazia. Então, alguns foram mais, outros foram menos, mas todo mundo, de forma geral, começou a ter uma receita maior e todo mundo achou, como acontece com você em casa, que a partir do momento que você ganha um salário maior, você não vai voltar a ganhar a partir daqui 2 anos o mesmo salário que você ganhava. E começa a gastar aquele 1/3 a mais também, né? Não só isso, mas assim, os caras viram, nossa, meu Deus do céu, todo mundo em casa, videogame é a grande coisa do entretenimento, vamos todo mundo investir em videogame. Então um monte de investidor começou a entrar em mercado de games, rolou aquele pico imenso em 2020, Sim. Seguiu em 2021, 2022, quando tava todo mundo já, 22, fora de casa, as pessoas estavam jogando menos videogame, consumindo menos videogame, a bolha estourou, mas aí que tá, o mercado de games ele nunca caiu. A gente continua em crescimento. Sim. O crescimento de 2023 acho que foi de 3%. Foi pequeno, mas foi um crescimento que estava sucedendo aquilo que estava rolando já em 2020. Em 2023, que foi um ano fraco, em teoria, porque a coisa, no final de 2023 que começou pessoas começaram a se interessar de volta em investir em videogame, Sim. Os grandes investidores, foram 184 bilhões de dólares que a indústria de videogames fez. Só pra você ter ideia. Isso é 5 vezes mais do que a indústria de cinema fez em 2023, no ano em que a indústria de cinema cresceu 30%. Isso foi 6 vezes mais do que a indústria de música fez em 2023. Então, assim, ainda é muito dinheiro. E aí, por que eu tô fazendo todo isso aqui? Mercado mobile foi... 49% disso foi mercado mobile. Sim. Foi quase 50%. 90 bilhões do mercado mobile. E aí, isso aí que você tá falando me chama a atenção porque saiu um levantamento, na verdade, foi até exclusivo de X do Controle que a gente trouxe isso lá. Nosso querido jornalista Lucas Arrasca, ele é colaborador nosso lá, ele fez um levantamento de jogos lançados no Steam. E em outubro de 2024, o Steam, ele bateu o recorde de 2023, que já vinha crescendo já há uns 5, quase 10 anos, de número de jogos lançados. Em 2024, foram mais de 14 mil jogos lançados no Steam. Até outubro, e a expectativa é que até o final do ano seja de 17 mil jogos lançados. Só que tá, não existe muita curadoria. Tem muito shovelware. Muito jogo que não é jogo. É um software executável e não existe um design, não existe nada ali. Os caras botam lá pra, bota o negócio vendendo a 5 centavos. Explique um shovelware. Shovelware é quase que um golpe, né? É um software que ele não tá cumprindo o propósito dele. Ele tá ali para gerar volume. Então, quando você entra, às vezes, em algumas lojas de jogo, às vezes acontece até mesmo na PlayStation Store, na da Nintendo tem bastante também, porque eles fazem pouco curadoria lá. Você vai encontrar promoção. Promoção. Clica na promoção e filtra não, né? Coloca a ordem do mais baixo pro mais alto em termos de preço. Sim.
Aqueles jogos que vão estar ali na faixa de R$1, mais ou menos, R$2, vários desses jogos, eles não são exatamente um jogo. Não houve um estúdio assim que fala e pensou, cara, vamos fazer um design, vamos tentar fazer esse jogo e vai ser legal, nisso que não. Os caras, eles fazem para gerar volume. E aí tem jogo que ou é uma cópia de carbono de outra coisa que já existe, né, de forma muito mais rústica, muito menos funcional, ou às vezes até um jogo que nem é um jogo, é um software qualquer lá que, pra dizer que é algum jogo, sei lá, se tem algum tipo de interação, mas não faz nada. Você lembra que rolou uns meses atrás no Steam, virou meme isso na internet? O jogo da banana? Não, fiquei sabendo. Você não viu Me isso? conte. O jogo da banana é um shovelware, pelo amor de Deus. Era uma banana, o software era o seguinte, o nome do jogo era Banana. Sim. Aí o jogo era, você clicava, aparecia uma banana na tela, e quando você clicava na banana ia subindo uns números. Eu não me lembro como que era exatamente a lógica ali, mas depois você ia clicando, e quanto mais você clicasse aparecia número, e quanto mais números você tinha, você conseguia conseguir skins diferentes de banana, mas não existia um jogo. Sim, era um negócio que você clicava e subia número. No PlayStation também surgiu isso, quando surgiu o PlayStation 4, e pro iPhone também surgiu, que é o Diamond Game. Esse jogo já existe. Do início dos tempos, o Diamond custava $99 e era um diamante no qual tu clicava no diamante. Era isso o jogo. Era isso o jogo. E no Telegram também existe isso, que são os jogos de blockchain, que tu tem um ratinho lá, que tu fica clicando no ratinho e ele vai dando número, só que daí ele vai gerando receita, play to earn, né, um jogo pra ganhar, no qual ele vai gerando dinheiro e depois tu pode realmente tornar aqueles números dinheiro na blockchain. Esses jogos ligados à blockchain, eu sou, assim, muito arredio. Não sei, cara, é sempre aquela coisa, a pessoa não tá lá pelo prazer inato do ser humano de jogar, de se divertir. A pessoa tá lá pra conseguir enganar o otário. Eu entendo que isso seja a grande maioria. Assim, tipo, 95%. Tá, assim, talvez tenha algum ali que realmente exista alguma intenção de design, mas grande parte desses jogos é isso. Isso, assim, desculpa. Não, tá tudo bem. É uma tendência bem recorrente da indústria de tecnologia. Você tem sempre uma buzzword de alguma coisa e você tenta enganar um bando de investidor otário a entrar na tua onda. Não. Rolou isso com FNT, a bolha estourou. Rolou isso com... Qual foi outro negócio que rolou também durante o período de pandemia? Inteligência artificial. A inteligência artificial é o próximo. Metaverso, websites. Quantas milhares de pessoas o Facebook demitiu agora em 2024 porque a ideia de metaverso deles não era real, não era compatível com a realidade. Aquelas imagens do Mark Zuckerberg, de ele falando lá não sei o quê, descobriram depois que o vídeo em que ele fala finalmente, agora o seu personagem, seu avatar tem pernas. Aquilo lá era CGI. Não era nem o jogo funcionando. Pois é. Então os caras tentam vender uma ideia para que gente podre de rica, bilionários, pessoas que representam firmas de investimento bilionárias, façam o investimento nessa ideia e às vezes a ideia não leva a lugar nenhum. E a própria ideia da inteligência artificial, e assim, eu não quero ser a pessoa super negativista que só vai reproduzir o que está na internet. Eu entendo que deve haver usos úteis para a inteligência artificial que realmente beneficiem a sociedade, beneficiem o ser humano como um todo. A medicina agora, por exemplo, está estudando formas de encontrar câncer utilizando processos repetitivos com a inteligência artificial. Sim. A mesma coisa, sei lá, tipo... Eu vou usar uma palavra aqui, se você considerar um palavrão, vocês censuram depois, mas o famoso trabalho de corno, aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é o trabalho de repetição, de checagem ultra excessiva de dados. Eu acho que a inteligência artificial tem muita... a inteligência artificial... Desculpa. Eu acho que a inteligência artificial tem muito potencial de resolver esse tipo de problema. Mas a hora que você está tentando substituir o ser humano para, por exemplo, criar a parte criativa do ser humano, a parte a parte que nos torna humanos, que é a parte que você evoca emoções. Tô falando especialmente da indústria de entretenimento, da indústria de comunicação. Claro. Eu sou roteirista, eu sou jornalista, eu escrevo. Então, eu até brinquei outro dia, tava fazando um freela, a pessoa falou, manda pro chat GPT para ele revisar. Eu brinquei, cara, eu não lido com essas coisas, assim,
eu não mexo com isso, porque para mim é um princípio muito... Claro. Muito... Eu não quero negociar esse princípio da parte criativa. Uhum. Eu sinto que tudo que é produzido por inteligência artificial, eu digo sem exceção, tudo que eu vi até hoje, em vídeo, em imagem, em texto, é claro a falta de alma, a falta de intenção, é simplesmente uma reprodução de dados. E o próprio nome o nome inteligência artificial, ele é um nome floreado, né? Autoexplicativo. Não, eu digo que é um nome floreado porque não é um ser inteligente, não é a ficção científica de um ser que pensa por si próprio. Sim. Ele é a reprodução de vários processos. Uhum. Ele está utilizando uma base de dados para ler como os processos funcionam. Então, por exemplo, a geração de uma imagem. Uhum. Ele vai ver milhões e milhões de imagens. Por exemplo, um menino tomando sorvete. Uhum. Quero um menino de camiseta vermelha tomando sorvete. Ele vai olhar milhões e milhões de imagens o que é um menino, o que é um sorvete, o que é uma camiseta vermelha, e vai tentar te mostrar várias opções daquilo. Mas não existe, por exemplo, se você falar assim, um menino que anda, que tá tomando sorvete de camiseta vermelha, eu consigo imaginar aqui agora, eu consigo imaginar o cabelo dele, as feições do rosto dele. Isso aqui não tá em banco de dados nenhum, não existe em nenhum lugar, eu tô criando aqui agora. E isso a inteligência artificial não consegue fazer. E por isso que é tão sem alma, porque é a pura reprodução de processos. É o remix, né? O puro remix sem a alma. Você discorda? Eu tô pensando no que tu tá dizendo. Porque olha que interessante essa questão. Tu disseste que a inteligência artificial é um remix de um banco de dados de várias imagens do menino tomando sorvete. Uhum. E daí eu acabo pensando, né, necessariamente, na situação de um ornitorrinco dirigindo um carro, né? Que é uma imagem muito melhor que a minha. Não é essa a questão. A questão é, se a pessoa que está assistindo nunca viu um ornitorrinco, ela não tem a imaginação de um ornitorrinco dirigindo o carro. Tá. Então, necessariamente, para te imaginar o ornitorrinco dirigindo o carro, tu tem que ter visto ou ter a consciência... Óbvio. Assim, nós somos um coletivo de repertório que nós adquirimos ao longo da vida. Mas a diferença é que nós somos criativos. Nós conseguimos criar coisas. Uhum. Criar do nada. É muito mais difícil fazer isso no mundo que tem 8 bilhões de pessoas, em que quase tudo já foi feito, que a gente já viveu a era da tecnologia por várias décadas, que existe internet, que a ideia de uma indústria que está intrinsecamente ligada ao capitalismo cria uma indústria de produção, tem gente produzindo coisas o tempo inteiro. Então, é difícil criar coisas novas, mas ainda é possível. Sim. Porque nós somos seres humanos. Se hoje caísse uma bomba e reiniciasse a raça humana, sobreviver só um casal lá de novo, ou um grupo de casais... Casal lá de novo. Aí veio a teologia. A teologia, né? Eu quis tratar de uma forma... quase mitológica. Uhum. Porque mesmo como uma pessoa que passou pela teologia, eu não acredito que tenha sido só um casal, tá? Ok. Mas se a gente resetasse a Terra hoje, o ser humano ainda ia conseguir criar. Sim. Se você limpasse a base de dados, o acesso à base de dados da inteligência artificial, ela não ia conseguir criar nada. Sim, fato. E é isso que eu acho que pega muito pra mim, a ideia de que que tem essa linha borrada cada vez maior nesse mundo do capitalismo tardio, em que o entretenimento está tão ligado à comunicação e à arte, que a gente mal sabe o que é arte, o que é comunicação / produto de entretenimento. Perfeito. E a arte é algo intrínseco do ser humano. Todo mundo é artista de alguma forma, ainda que não seja um artista profissional, todo mundo sabe. Às vezes a pessoa é um artista que não sabe pintar, não sabe cantar, não sabe fazer nada, mas, putz, a comida da pessoa, ela também tem um é negócio, né? Aquilo culinária também é arte. Com certeza. Então, eu sinto que rola isso. Inteligência artificial não consegue reproduzir isso. E o ser humano consegue criar do nada. Sim. É a coisa que nos torna especiais, né? E esse que é o meu problema com a inteligência artificial. Nem sei porque eu tô falando de inteligência artificial. Não, tá ótimo. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro